Bom dia, alunos e alunas. Hoje nós damos continuidade à nossa aula sobre período regencial. Então, lembrando que é um período da história do Brasil que se estende de 1831 até 1840, momento em que Dom Pedro II é menor de idade e não tem como governar em seu próprio nome. Por isso, a princípio foram indicados regentes, porque o modelo, como nós vimos na aula passada, era de regência trina. Então, primeiro a trina provisória, então de 3 representantes, não é, que governariam em nome do imperador, depois a trina permanente, e aí em 1834 houve uma manobra dentro dos grupos dirigentes do país para que a regência trina fosse convertida em regência una, e o regente passaria a ser eleito pelo voto, tá? E tivemos aí 2 regentes, um liberal e outro conservador. Mas uma das marcas do período regencial, e que é o que normalmente é chamado nas provas, principalmente concurso, são as revoltas. Então, é o período da história do país em que nós temos o maior número de levantes, de revoltas, de todos os tipos, né, motivadas pelas mais diferentes questões, ainda que a gente possa traçar alguns pontos em comum. Tá? As revoltas, principalmente aquelas que se destacam, aquelas que são as mais longas, as maior intensidade, elas normalmente são revoltas de caráter federalista, então que querem maior autonomia para as províncias. Por quê? Porque o governo no Rio de Janeiro não consegue atender às demandas das regiões mais distantes do Brasil. Então, nós temos questões, tá, que são ligadas à insatisfação com o governo central e que podem ser tanto das elites, então dos grupos dominantes que não se sentem atendidos nos seus jogos de poder, que acreditam que os impostos das províncias acabam sendo transferidos muito mais para o benefício do governo central e de outras províncias que não teriam levantado aquele dinheiro, que não seriam capazes, não é, de arrecadar aqueles recursos, até das camadas populares, que já não participam do poder político e sentem todo o peso fiscal e todos os abusos cometidos tanto pelo governo central quanto pelos governos regenciais. Então, como eu avisei na aula passada, nós vamos falar das 4, com mais vagar, né, com mais atenção, das 4 revoltas mais importantes, dentro dos critérios que a gente traçou, né, intensidade, duração, Balaiada, Cabanagem, Sabinada e Farroupilha. E vamos dar um destaque maior à revolta dos malês, tanto que eu sugeri a vocês, não sei quem pegou para assistir, a minissérie sobre a revolta dos malês. Mas havia, além das grandes revoltas, as revoltas pequenas, as revoltas menores. Essas a gente não vai detalhar, eu estou dando nome para vocês. E aí vocês percebam 1834, 1835, 1832, 1832, 1831, 1831, 1834, 1831, 1832. O que essas revoltas ou esses levantes que são pequenininhos, as carneiradas em Pernambuco. Pernambuco se destaca, temos 4 movimentos em Pernambuco, então Mato Grosso, Maranhão, Bahia, todos longe do Rio de Janeiro, prestem atenção. São movimentos, né, que ou são antilusitanos. Como assim antilusitanos? Eles defendem que os portugueses sejam exonerados dos cargos públicos, que eles sejam mandados embora do Brasil. Então, eles têm essa visão antilusitana, ou eles são restauradores. Eles defendem que, diante dos problemas que o Brasil estava passando, só quem poderia resolver seria a volta de Dom Pedro I. E aí, claro, o que acontece em 1834? A gente já falou. Dom Pedro morre. Se Dom Pedro morreu, não tem mais como termos movimentos de caráter restaurador. A exceção são os guanais, que acontecem na Bahia, que aí é um movimento republicano e federalista. Então, ele está dentro daquele perfil mais tradicional das revoltas regenciais.
Se, por exemplo, você for tentar, ano que vem, um vestibular para uma universidade estadual do Ceará, de Pernambuco, do Mato Grosso, o que quer que seja, esse tipo de revolta pode ser chamada numa prova de uma universidade estadual. Dificilmente de uma universidade federal, dificilmente de um Enem, somente se for para traçar assim características muito gerais. Mas nos exames estaduais elas podem aparecer sim. Além das revoltas, né, de caráter restaurador ou antilusitano, dessas revoltas menores, nós vamos ter revoltas de caráter popular e lideradas por escravizados. E aí a gente vai destacar a revolta das Carrancas, a Cabanada ou Guerra dos Cabanos. Então, não confundam com cabanagem. Então, ela acontece no interior de Alagoas e Pernambuco, tá? E a revolta de Manuel Congo, no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos lá. São levantes de escravizados. São levantes contra a crueldade que era imposta àqueles homens e mulheres e crianças que tinham perdido a sua liberdade e que eram tratados como mercadoria. No caso da cabanada, você tem a participação de gente pobre, livre, que vai ter também esse sonho de restauração, né? De que Dom Pedro I poderia ser um rei que, voltando para o Brasil, os salvaria das suas misérias. Então, a cabanada ela reúne escravizados e gente muito pobre, tá? E vai ser massacrada. No caso da revolta das Carrancas, é um levante de escravos do tipo mais clássico. Então, era uma família, que era a família Junqueira, no sul de Minas, que era muito poderosa. Então, era uma família que tinha várias fazendas com muitos escravos. E você vai ter uma revolta acontecendo nas várias fazendas do Junqueira. Então, provavelmente, os escravizados combinaram, né? Eles deveria haver gente que era levada de uma fazenda para outra e aí levava a notícia e houve um planejamento. E vai ser promovido um massacre de familiares né, dessa grande família Junqueira, inclusive mulheres e crianças. Esse levante das Carrancas ele vai causar tanto horror, né, ele vai causar tanta impressão nesses senhores de escravos, lembrando que você tinha o medo do Haiti, o haitismo estava ali presente, que em 10 de junho de 1835 vai ser passada uma lei no parlamento que vai determinar, né, que qualquer escravizado envolvido no homicídio do seu senhor ou de parentes do seu senhor deveria ser condenada à morte, tá? Então, Carrancas foi uma revolta importante porque ela vai mexer, inclusive, na lei a respeito, né, do tratamento dado ao escravo que cometesse um assassinato, ok? A revolta de Manuel Congo, ela acontece no interior do Rio de Janeiro, ela está ligada ao início da expansão da lavoura de café, a crueldade, né, que era aplicada nos castigos contra os escravizados, e Manuel Congo é o líder dessa revolta, que está ligada, né, também à formação de um quilombo de curta duração. Houve repressão, Manuel Congo foi capturado e foi morto. Porém, ele acabou virando uma personagem lendária e que vai aparecer em baladas, em músicas, dizendo que aquele que tinha sido capturado e tinha sido morto não foi o Manuel Congo, tinha sido outra pessoa, tinha sido outro homem e que Manuel Congo continuava agindo no interior do Rio, na fronteira entre Rio e Minas Gerais, Rio e São Paulo, libertando escravos e matando senhores que eram cruéis. Então, ele vai virar lenda. Então, vejam só, nós temos, então, revoltas de caráter restaurador, quase com a ideia de Dom Pedro I como um messias. Nós temos revoltas, né, curtas de caráter popular com a participação de escravizados, nós temos levantes de escravos. E isso entre os movimentos menores, que é aquilo que eu falei. Para provas como o Enem, ou como exames de uma universidade federal ou uma SpaceX, dificilmente esse tipo de movimento vai ser chamado. Mas num exame numa universidade estadual ele pode aparecer para vocês, tá? E aí a gente vai
para a maior revolta de escravizados da história do Brasil, que é a revolta dos malês. Essa sim, ela pode aparecer em qualquer exame, tá? Pode aparecer no Enem, pode aparecer num exame para uma universidade federal, ou num concurso que vocês possam fazer que tenha o conteúdo de história do Brasil. Aqui uma gravura de época mostrando a Guarda Nacional reprimindo a escravos revoltados. Quem é que era usada nessas ações locais? A Guarda Nacional. Lembrem da aula passada do papel da Guarda Nacional, que aparece exatamente para duas coisas. Por um lado, enfraquecer o exército brasileiro, que não estava no início da regência andando em consonância com o que o governo desejava, tá? Muitos eram republicanos dentro do exército, já lá na década de 1830, e os regentes eles vão tentar disciplinar o exército, reprimindo o pensamento republicano. E, por outro lado, a Guarda Nacional ela é criada também, né, para diminuir o peso do exército e para promover essas repressões de caráter local. Tá? Se a Guarda Nacional resolve, por que você vai chamar o exército para interferir? Qual é a diferença das pequenas revoltas para as grandes revoltas? As pequenas revoltas são resolvidas localmente. As grandes revoltas vão precisar do aporte de tropas vindas do Rio de Janeiro, ok? Bahia já tinha uma tradição de levantes de escravos, tá? De levantes de escravizados. Então você tem desde 1807 uma série de revoltas que vão acontecer no Recôncavo ou em Salvador e que estão também associadas ao aumento do medo que a gente falou do chamado haitismo, de que o Haiti pudesse se repetir aqui. Ora, boa parte da população da Bahia era formada por escravizados ou negros e mestiços libertos. Isso tinha um peso considerável. Até hoje, Salvador é a maior cidade negra fora do continente africano. A revolta dos malês, apesar de ter tido características muito particulares e ter deixado uma impressão muito forte, ela foi muito curta, tá? Ela vai acontecer entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835 em Salvador. O objetivo era estender a revolta para o interior do Brasil. Perdão, o interior do Brasil não, o interior da Bahia, para o Recôncavo, né, onde você tinha as grandes fazendas de escravizados. A revolta dos malês ela vai ser organizada, e essa outra característica importante, por escravizados muçulmanos. Então, a palavra malê ou imalê na língua iorubá quer dizer exatamente isso, muçulmano. Então, a maioria dos movimentos eram dos que participaram do Levante, eram negros muçulmanos da etnia iorubá, que também pode ser chamada de nagô. Então, se você achar um lugar, eles eram nagôs, eram iorubás, tá? Foi uma sublevação de caráter social e, claro, contra não somente a escravidão, mas a repressão religiosa. Tá? Por quê? Porque esses muçulmanos eles eram impedidos de praticar a sua fé, ou a sua fé era praticada de forma clandestina e poderia ser reprimida. Acredita-se que cerca de 1.500 homens e mulheres tomaram parte no movimento. E aí, só para dados, né, que a gente tem. Negros e mestiços representavam 78% da população de Salvador, enquanto os brancos não passavam de 22%. Entre a população escravizada, 63% era nascida na África. Então, lembrem que o tráfico negreiro ele vai ser abolido, né, em 1831, mas a abolição do tráfico não vai ser reprimida, né? Essa lei não vai ser implementada de forma rígida durante vários anos. Então, continuavam chegando navios da África trazendo pessoas. E cerca de 40% da população de Salvador era formada por escravizados. A gente tem muito documento dos próprios malês, então livrinhos como esses, amuletos, então, né, apesar de todos os malês serem muçulmanos,
eles também usavam amuletos, não é, do candomblé, alguns deles. Então você tem tanto os livrinhos como amuletos que estão ligados, não é, aos ritos do candomblé, convivendo juntos aí neste levante. Há discussões a respeito daquilo que os malês queriam. Eles queriam fundar uma monarquia islâmica na Bahia. Alguns dos malês, das lideranças malês, defendiam, né, que fosse morta toda a população branca e todos aqueles que fossem mestiços. Outros defendiam que estes deveriam ser escravizados, assim como aqueles que não eram malês, aqueles que não eram muçulmanos, né? Não compartilhavam nem da religião, nem da origem étnica iorubá. Tá? Os revoltosos, né, eles trocaram mensagens por escrito. Então é uma revolta que ela não vai ser combinada de boca, ela não vai, por exemplo, como lá a revolta dos búzios, a conjuração baiana, em que você vai usar, né, dos búzios como uma forma de reconhecer quem estava na revolta, você vai combinar mesmo por escrito. E, bem, acredita-se que alguém traiu o movimento. As motivações para essa traição, e pode ter sido mais de uma pessoa entregar, né? Ou alguém falou demais, né? O fato é que a revolta deveria começar depois do período do Ramadã. Um dos líderes, né, ou o maior líder espiritual dos malês, que era o Licutã, tinha sido preso. Então ele estava preso e aí você marcou o levante para depois do Ramadã. E houve a denúncia e teremos a repressão. Como desdobramento dessa revolta, da revolta dos malês, nós vamos ter uma situação que é a seguinte: os escravizados baianos, eles passaram a ter má fama. Então se dizia, não, aquele fulano, aquela fulana tem origem na província da Bahia, né? Foi trazido da Bahia para ser vendido em São Paulo, para ser vendido no Rio. Então muitas vezes o traficante mentia a origem daquela pessoa, daquele escravizado, porque ele poderia ser rejeitado por ser baiano, porque acreditava-se que ele poderia ser um malê. E os malês tinham feito esse levante. Como eu falei na aula passada, aqueles que quiserem um mergulho maior, né, através de uma obra de ficção, na revolta dos malês, nós temos uma produção do Sesc TV que está disponível na internet. Então, a revolta dos malês, ela vai ficar na memória, porque ela é o maior levante de escravizados que nós temos na história do Brasil. Ela tem uma identidade étnica religiosa, então ela é Nagô / Iorubá e muçulmana, e ela representa aí, né, uma série de tensões que estavam presentes naquela sociedade. Quer dizer, ser escravo ou estar em condição de escravizado não faz com que o sujeito ou a sujeita perca a vontade de ser livre. Tampouco, isso é importante quando a gente pensa o Brasil do século XIX, ou pensa uma sociedade escravocrata, aquele que foi escravizado não necessariamente vai perceber a escravidão como um mal em si mesmo, tá? E isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não conseguem entender, né? No discurso dos malês, a ideia de escravizar outros, ela não estava banida, até porque dentro da religião muçulmana, a escravidão também é alguma coisa, uma questão que está assentada, que é possível dentro de determinadas regras. Então, o escravizado, ele pode desejar a sua liberdade e ainda assim desejar ter escravos, né? Não é uma contradição. A gente ainda está nesse momento construindo o discurso contra a escravidão, construindo também, né, as condições para que a escravidão possa ser vista como algo contra os direitos humanos, de qualquer humano. Tá? Então é uma questão em discussão e em construção nesse momento no século XIX. Há livros didáticos que talvez não tragam, por exemplo, a revolta dos malês. Vamos pegar um livro didático mais antigo. Tá? A revolta dos malês, ela está ligada, o resgate, né, da revolta dos malês, a todas as discussões a respeito da necessidade de discutir e ensinar nas escolas as questões ligadas à contribuição dos negros na história do Brasil, à cultura afro-brasileira. Agora, qualquer livro didático, qualquer um
do mais antigo ao mais recente, vai falar dessas 4 revoltas que a gente vai discutir a partir daqui. E estas revoltas, elas efetivamente colocaram em risco a unidade territorial brasileira, que era algo que estava sendo construído naquele momento, tá? Fizemos a independência, Dom Pedro I, junto com os grupos, as elites que se juntaram ao redor dele, fizeram a independência, garantiram naquele momento inicial do primeiro reinado a unidade territorial do Brasil. Mas os laços ainda estavam muito frouxos. Algumas regiões ficavam muito longe do Rio de Janeiro, tinham demandas muito particulares que não eram atendidas pelo governo central. Nós tínhamos ao nosso redor a influência do exemplo das ex-colônias espanholas, que tinham começado um processo de independência, lideradas aí, né, principalmente o principal líder como Bolívar defendendo a formação de uma grande confederação, usando o modelo dos Estados Unidos, e no final das contas todo mundo, cada um tinha ido para o seu lado, fora aqueles que nunca estiveram junto com Bolívar, por exemplo, como a Argentina, tá? Então veja, o Brasil também corria o risco de se fragmentar. E efetivamente quase se fragmentou durante o período regencial. Então, as 4 grandes revoltas, que a gente vai falar daqui agora. Cabanagem, que vai acontecer no Grão-Pará. Por que eu não coloquei Pará? Porque pegava, nesse momento, Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia. Isso tudo era o Grão-Pará. Então, não adianta botar só Pará. Há livros que colocam lá como a revolta aconteceu no Pará. Belém era o centro desta revolta. Sim, o centro irradiador da revolta foi Belém. Mas a revolta vai se expandir por todo esse território que eu descrevi. Nós temos a Sabinada na Bahia. E se eu vou ser sincera com vocês, talvez se alguém perguntasse para mim, professora Valéria, você incluiria a Sabinada entre as grandes revoltas regenciais? Talvez eu tirasse a Sabinada daqui, mas a Sabinada tradicionalmente está incluída nesse conjunto de revoltas. Nós temos a Farroupilha, que, dadas as suas dimensões, ela acaba ganhando, né, o nome de guerra, Guerra dos Farrapos. Não é uma revolta, é uma guerra. Eu tive uma professora na faculdade, foi minha professora de Brasil 2, que era exatamente esse conteúdo, que ela dizia que quando era liderado pelas elites, era revolução. Então também se chama de Revolução Farroupilha. Mas quando era liderado pelos pobres, era revolta. A gente pode pensar que isso faz até sentido, mas houve participação de grupos de elite, por exemplo, principalmente na cabanagem. Houve participação popular na Farroupilha e não foi pouca. Agora, de fato, a liderança na Guerra dos Farrapos ou na Revolução Farroupilha sempre esteve nas mãos das elites locais, tá? Dos grandes fazendeiros. E nós temos a Balaiada no Maranhão, que assim como a cabanagem, são 2 movimentos de caráter muito mais popular do que a Sabinada ou a Farroupilha, tá? Todas essas revoltas, elas ocorreram longe do Rio de Janeiro e foram uma reação a essa marginalização em relação à política do governo central, que olhava muito mais para o Rio, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Espírito Santo, do que olhava muito para além disso, ok? Então, vamos lá. Só recapitulando. Os movimentos regenciais, eles tiveram motivações diferentes, mas todos eram federalistas. Isto é, queriam maior autonomia das províncias, tá? A formação social daqueles que participavam do movimento, ela podia variar. Então, cabanagem, balaiada, como eu falei, eram movimentos de caráter popular. Ainda que as elites pudessem participar, eles eram a parte menor do grupo que vai estar em levante. A Sabinada, ela tem uma peculiaridade. As lideranças da Sabinada pertencem às camadas médias urbanas, então as classes médias, tá? E vai ter pouca adesão, tanto das elites, dos grandes senhores de terra, quanto dos escravizados e dos mais pobres. Daí ela ter essa posição mais frágil do que as outras. E a Guerra dos Farrapos vai ser liderada por esses grandes senhores de terra, os estancieiros,
mas ela tinha uma base social ampla. Você vai ter a população mais pobre participando, você vai ter escravizados participando. Então, a formação social das revoltas regenciais, das 4 em questão, podia variar. Nós tínhamos a cabanagem, a balaiada, que foram movimentos populares, a participação das elites foi muito pequena. Nós tivemos a sabinada, que vai se diferenciar de todas as outras, porque ela é liderada pelas camadas médias urbanas. E aí vocês já podem imaginar o seguinte, né, que é um grupo social muito frágil. Não representam nem a maioria da população, que seriam os mais pobres e os escravizados, tampouco aqueles que teriam real poder e dinheiro e recursos, que são os grandes senhores de terra, os grandes comerciantes. E a sabinada não consegue adesão nem de quem está embaixo, nem de quem está em cima. Nós temos a questão da Guerra dos Farrapos, que aí sim ela é liderada pelas elites, pelos grandes estancieiros, mas ela tem uma base social bem mais ampla, porque você vai ter adesão de parte das camadas médias urbanas, dos mais pobres e até dos escravizados. A sabinada tem também uma outra peculiaridade, porque ela quer proclamar uma república temporária. Então, eles não eram republicanos, fervorosos, eles queriam uma república que durasse até que Dom Pedro II chegasse à maioridade. Algumas das lideranças da sabinada foram presas e acabaram fugindo e indo para o sul se juntar à Guerra dos Farrapos e lutar contra o poder imperial. No caso dos cabanos e dos balaios, nós também podemos perceber, né, situações que foram provocadas pela extrema pobreza, pela alta dos impostos e pela questão dos racismos. Tá? Então, o estopim da balaiada é uma situação de racismo, de discriminação contra um dos sujeitos que acabou se tornando o líder do movimento. Comecemos então pela cabanagem. Então, a cabanagem, vocês veem aqui um mapa mostrando as regiões das principais revoltas. Então, a cabanagem ela vai se estender pela região que nós chamamos de Grão-Pará, tá? Então, que vai reunir toda a região amazônica, menos o Acre, que não pertencia ainda ao território brasileiro, só vai ser incorporado no início do século XX. Ok? Motivações. Então, para todas as revoltas, a gente vai ter um quadrinho como esse para facilitar, né, a localização de vocês. Então, as motivações são péssima condição de vida da população mais pobre, que vai ser composta em sua maioria por indígenas, mestiços, negros e libertos, que estão, né, na base da sociedade. A questão do monopólio político, então nós temos, né, como ponto de partida do levante, da cabanagem, a briga entre as elites que estavam submissas ao Rio de Janeiro e aquelas que queriam participar do poder. Só que se começa com as elites e uma adesão popular, logo a população mais pobre acaba tomando o protagonismo do movimento, o que torna a cabanagem muito peculiar. E questões de ordem econômica, também marcada a questão dos impostos, a disputa entre esses grupos econômicos locais, os que eram pró-Corte do Rio de Janeiro, os que eram contra, e por aí vai. A base social dessa revolta é a população livre e pobre, e os membros da elite, se no início tem algum protagonismo, como o Clemente Malcher, que está citado aqui como liderança embaixo, que ele chega a governar o Grão-Pará rebelde, ele é o primeiro governador cabano, e a revolta começa quando invadem a cadeia para libertá-lo, porque ele tinha sido preso pelos seus inimigos políticos, e aí você tem um levante popular, vão lá e soltam ele, o protagonismo vai ficar para os grupos populares. Nós temos, no caso da cabanagem, ela é republicana, ela é federalista e ela defende o sufrágio universal masculino, que atenderia o quê? A demanda desses mais pobres, que eram aqueles que não podiam votar. Lembrem que o voto era o quê? Censitário. Abrangência, olhando ali o mapa, todo o Grão-Pará, ok? E foi o primeiro movimento popular a tomar o poder. Os cabanos eles vão ter 3 governadores, né, sucessivos em Belém.
o Maucher, que era membro das elites, o Francisco Vinagre, que aí já não era mais, e o Eduardo Angelim, que além de não ser membro desses grupos de elite, ainda era muito jovem, porque ele vai se tornar governador com 21 anos. Então ele era muito jovem e aos 21 anos você nem podia votar durante o período, esse período em questão, o voto. Lembrem lá atrás, você para votar tinha que ter pelo menos 25 anos, tá? E nós vamos ter grande repressão, não sabemos exatamente quantos foram mortos na cabanagem e muitas prisões. No entanto, líderes, por exemplo, como Angelim, não serão mortos, ele vai ser preso. O Vinagre morreu na luta, morreu antes, inclusive, do Angelim assumir o poder. Mas o Angelim, por exemplo, vai viver até a década de 1880, tá? O perfil daqueles que participavam do movimento, até tomando pelo Eduardo Angelim, mostra também o quanto aquela região já recebia, né, gente que vinha migrando de outras, porque ele era cearense, tá? Então, a região amazônica, ela é uma região que atrai migrantes, principalmente lá das regiões mais pobres do Nordeste, onde a seca era constante. Isso acontecia no século XIX, isso vai se tornar ainda mais intenso no início do século XX. A repressão por parte das forças do governo central não foi muito rápida, a cabanagem durou bastante, mas ela vai ser bem efetiva. Então, há historiadores, né, que falam de 12 mil mortos, há aqueles que levantam aí para 100 mil mortos. Não pensem em 100 mil mortos, mas é possível que 12 mil seja muito pouco. O fato é que, quando as forças do governo retomam Belém, a cabanagem continua no interior. Então, você vai ter a repressão tendo que se estender por áreas longe, por áreas distantes, no interior da Amazônia. E aí sim, você não tem como contabilizar quantos foram mortos ou ter reais números do que aconteceu, tá? Vou deixar no material complementar um mini documentário muito interessante sobre a questão da cabanagem. Então, aqueles que quiserem saber mais da cabanagem, assistam o documentário, tá legal? Sabinada, movimento diferente. Se cabano tem a ver com as cabanas nas quais morava a população pobre, sabino tem a ver, é o nome, vem do nome do principal líder da Sabinada, que é o Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, que era o quê? Era um médico. A Sabinada, ela vai ter motivações, né, que estão ligadas à questão dos impostos, do fato, né, da cidade de Salvador, da Bahia, estar à margem das grandes decisões da época, mas o estopim, então aquela desculpa para o levante, vai ser a questão do recrutamento militar forçado para lutar na Guerra dos Farrapos. Então, os farrapos estavam despertando, né, a angústia do governo central, eles precisavam resolver o problema. No caso da Sabinada, né, a possibilidade de sucesso de separação de Salvador do resto da Bahia, ou da Bahia do resto do Brasil, era mínima, mas no caso, por exemplo, da cabanagem ou do sul do país, a possibilidade de uma separação era muito concreta. Então, uma das motivações da Sabinada foi exatamente isso. Não queremos participar das lutas no sul, tá? O projeto político era uma república temporária, a gente já falou, e havia, né, a necessidade por parte dessas camadas médias de tentar ampliar a participação popular. Então, por isso, a discussão da abolição da escravatura, ela foi trazida, mas não de forma ampla, né? Então, era uma abolição parcial. Ah, professora, como é que isso se faz? Com legislações do tipo leis do ventre livre, quem nasceu ali no lugar a partir de tal data era livre, ou aqueles escravizados que eram nascidos no Brasil eram livres e os estrangeiros continuariam escravizados. Você tem várias formas de fazer a abolição parcial que foram feitas em outros países, tá? E no caso do ventre livre foi feito no Brasil, daqui a pouco estaremos vendo isso. Agora, eles defendiam também, né, uma maior participação popular mediante voto.
Se falavam em abolição, já perderam apoio de boa parte dos fazendeiros. Mas não falar em abolição total fazia com que os mais pobres e os escravizados desconfiassem das lideranças sabinas. Então, a sabinada, ela não vai ter adesão do recôncavo baiano, é a única revolta republicano-monarquista que se tem notícia, acho que em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é a única. Nós vamos ter forte repressão por terra e por mar, assim como na época da independência isolaram Salvador de novo, vão isolar Salvador, e nós temos aproximadamente 2.000 mortos e 3.000 prisioneiros. Mas alguns vão ser mandados, né, para o exílio. Para o exílio, não, o termo não é isso, né? Eles vão ser mandados para fora de Salvador, vão ser proibidos de retornar à Bahia, mas, como eu falei, lideranças sabinas vão fugir para o sul para lutar não a favor do governo central, mas lutar contra ele. A Balaiada, primeira revolta camponesa da história do Brasil, tá? Primeiro levante camponês. Professora, tem outro? Tem, contestado, que vocês vão ver ano que vem, que é um levante camponês, mas no sul do Brasil. A Balaiada vai acontecer onde? No Maranhão, tá? Motivações: péssimas condições de vida da população local, né, que era explorada tanto pelo governo central, pela carga tributária, pelo governo do Rio de Janeiro, quanto pelas elites locais. O Maranhão tem uma formação peculiar. Talvez vocês lembrem do ano passado que, por ser uma região muito pobre, durante muito tempo, vai haver a dificuldade da compra de escravos. Então, você vai ter aquela disputa com os jesuítas do uso de mão de obra indígena. Só que o indígena, oficialmente, não poderia ser escravizado, tá? Então, o que vai se formar no Maranhão é uma quantidade, né? Uma grande parte da população ela é livre, mas ela é muito pobre, ela é branca ou ela é mestiça, principalmente com indígenas, e ela é dependente desses grandes senhores. Vaqueiros, pequenos proprietários, em uma situação muito complicada. A plantation, né, que usa a mão de obra escrava negra, ela vai ser introduzida um tanto tardiamente, porque a cana-de-açúcar nunca foi tão bem sucedida no Maranhão. O que vai impulsionar a economia maranhense, principalmente naquele momento de guerra de independência das colônias norte-americanas, é o algodão. Os ingleses não vão ter como comprar algodão das colônias, das suas ex-colônias, por causa da guerra e depois, e vão ter que comprar de outros, né? E o Brasil vai vender algodão. Só que nesse momento, década de 1830, relações Estados Unidos e Inglaterra, normalizadas. Logo, os preços do algodão produzido no Nordeste brasileiro, não somente no Maranhão, estão em queda. Crise econômica, tá? Quem é que vai ser a base social da revolta? Camponeses, pobres, brancos mestiços, com indígenas, com negros, além da participação de escravizados e de quilombolas. O projeto político, republicano, federalista, e vai defender a reforma agrária. Isso foi colocado no papel? Não! Mas são as bandeiras que que vão ser percebidas na época ligadas ao movimento e por quem estuda a Balaiada. As duas lideranças mais importantes do movimento, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que tinha o apelido de balaio, porque ele fazia cestas e balaios, e ele se torna o líder do movimento, ele vai liderar os homens que vão invadir a cadeia e vão libertar os que estavam presos lá, que eram ligados ao Partido Liberal, que era chamado de Bem-Tevi, tá? E o Partido Conservador, os conservadores eram chamados de cabanos. Não teve uma revolta pequena lá atrás, que eu citei por alto, falei que era cabanada? Então, o nome cabano vai vir por causa daquela revolta lá atrás, cabanada, etc. Mas isso vocês não precisam guardar de cabeça, porque dificilmente isso vai ser pedido de vocês. Mas um outro nome da Balaiada é Revolta dos Bem-Tevis, porque vai se perceber, pelo menos aqueles que estão analisando naquele momento, que é uma revolta de caráter o quê? Liberal, tá? O Manuel Francisco dos Anjos, no entanto, não estava pensando politicamente. Ele estava pensando na sua situação, que era miserável, na situação dos seus, que era miserável também, e de uma grande ofensa à sua honra que ele tinha sofrido. Ele tinha uma filha
ou pelo menos uma filha ele tinha entre outros filhos, ela foi violentada por um policial, e quando ele foi denunciar esse policial, ele foi espancado e a sua queixa não foi aceita, tá? Isso vai fazer com que ele jure vingança e ele vai liderar, enfim, a invasão da delegacia, né, que eu relatei. A outra liderança da balaiada é o Cosme Bento das Chagas, que é o Negro Cosme, que era um líder quilombola. Então você tem uma participação negra importante na balaiada, tá? Ela vai acontecer no Maranhão e o desfecho vai ser uma forte repressão. Porque o que acontece? Se no início os liberais, os bem-te-vis, acreditam que estavam, né, em desvantagem na província, né, que não estavam no poder, quem estava no poder eram os cabanos, eram os conservadores, eles acham que de repente essa revolta pode ser interessante para eles, eles percebem logo nos primeiros meses da revolta que eles não estavam no controle da situação. E aí, tanto aqueles grupos que a princípio acreditavam que poderiam se beneficiar da revolta, quanto aqueles que eram ameaçados pela revolta, vão se unir. E vão ser também enviadas tropas do Rio de Janeiro, sob a liderança do futuro Duque de Caxias, que é Duque de Caxias, né? Foi barão, foi marquês, depois duque, por causa da cidade de Caxias, que é onde vamos ter os grandes combates da balaiada, né? O ápice ali da balaiada é a defesa dessa cidade, que era a segunda cidade mais importante do estado naquele momento. Do estado não, desculpe, da província, tá? Ali um monumento na cidade de Caxias, a resistência local contra os balaios. E aí nós temos, né? Eu fui adiantando as coisas, eu não lembrava o slide dizendo tudo isso que eu já relatei. Então não vamos voltar a isso. Então, bem-te-vis contra cabanos, lembrando aí que são liberais contra conservadores. A base social, né, da revolta, que os cabanos, né, os conservadores, tinham conseguido retomar o poder durante a última regência, que era conservadora, e a liderança, né, dos balaios, que vai caber ao Manuel Balaio e ao Negro Cosme. O Negro Cosme, né, ele vai, né, depois que termina a revolta, depois que ela vai ser reprimida, né, pelas tropas vindas do Rio de Janeiro, lideradas por Caxias, o Negro Cosme ele ainda vai permanecer fugido, livre por algum tempo, até que ele vai ser capturado e vai ser executado. A premiação do Luiz Alves de Lima e Silva vai ser exatamente receber o título de Barão de Caxias por causa da cidade do Maranhão. Lembrando que os títulos de nobreza brasileiros na época eles são criados e eles não são hereditários, a gente já falou disso, ok? E para a próxima aula, a gente começa falando da Farroupilha, que é a mais longa de todas as revoltas regenciais. Então é isso por hoje. Tchau, tchau para vocês.